Você já pensou em fazer as pazes com a sua ansiedade? Eu sou Isabela Florenzano, psicóloga clínica, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco em nome da ansiedade para a gente deixar de fazer dela a grande vilã das nossas vidas. Será que é possível? Será que a gente vai conseguir? Vamos ver! Então, gente, muita gente já me pediu para fazer vídeos sobre ansiedade. Toda vez que eu abro caixinha de pergunta, toda vez que eu peço alguma sugestão para vídeo e tal, esse tema aparece. Pois é, eu acho que a ansiedade é um dos grandes maus do nosso século. Mas esse é que é o problema, ver a ansiedade como uma vilã, como algo extremamente negativo. Acho, já adiantando um pouco, que a gente precisa mudar essa relação que a gente tem com a ansiedade. Então vamos lá, primeiro vamos tentar entender o que é a ansiedade. A ansiedade é um estado emocional natural do ser humano. Todos nós sentimos isso e vamos sentir para sempre. Quer dizer, talvez, sei lá, em alguma evolução aí da espécie a gente não sinta, mas eu acho muito difícil, porque ela tem um papel muito importante na nossa sobrevivência. O que acontece quando a gente fica ansioso? Geralmente é porque a nossa mente, o nosso cérebro, fez uma leitura de uma situação e entendeu que a gente precisa ficar atento, ter muito cuidado com o que está acontecendo. E aí ele manda mensagem para o nosso corpo que dispara um monte de coisas físicas, né? Com os hormônios e tal. E aí o que a gente sente no corpo? Nosso coração acelera, nossa boca fica seca, a mão sua. A gente tem uma descarga de adrenalina muito grande. Por isso que também é muito comum, depois de uma crise de ansiedade, a gente se sentir esgotado, muito cansado. Mas, basicamente, essa descarga no corpo e essa mensagem que a nossa mente está mandando é para mandar a gente lutar ou fugir. Não é à toa que uma das sensações que as pessoas relatam ter quando estão numa crise de ansiedade é aquela vontade de sair correndo, né? De, sair do lugar onde está, enfim, realmente se movimentar, se pôr em movimento, de fugir. E é por causa desse sistema de luta ou fuga que é acionado. Mas isso tudo é normal, né? Esse sistema de luta ou fuga ajudou a gente lá desde os primórdios, na época das cavernas, a fugir, né, de quando a gente tinha um perigo iminente. O que acontece hoje, em muitos casos, e o que faz com que a gente acredite que a ansiedade não presta para nada, só para deixar a gente fora de si, para não dizer outra coisa. É um erro de leitura da nossa mente, né? A nossa mente a nossa mente aciona esse mecanismo de luta ou fuga em momentos que não são perigosos, em momentos que realmente não tem ninguém atrás da gente, nenhum animal querendo matar a gente, ou, né, até mesmo nos dias atuais, em cenários de violência e tal, a gente não está vivendo de fato uma situação de perigo. E aí, por isso que acaba sendo realmente muito difícil você viver em constante estado de ansiedade, de crises de ansiedade, quando está tudo bem. Mas, na verdade, a ansiedade, nesses cenários, está querendo te dizer que não está tudo bem. Tem alguma coisa que você não está percebendo que está te fazendo se sentir talvez ameaçada, talvez insegura, enfim. O grande lance é descobrir o que está por trás da ansiedade. Vamos parar de ver a ansiedade como uma coisa estática, que é ela por ela mesma, mas sim como um sinal de que a gente precisa parar e olhar o que está acontecendo com a gente naquele momento, certo? É claro que existem sim transtornos de ansiedade, como o transtorno de ansiedade generalizada, até a síndrome do pânico, né? As crises de pânico têm muita ligação com a ansiedade, com estar em um estado mais ansioso, mas nem sempre, se eu tenho uma crise de ansiedade ou se eu me sinto ansioso, eu tenho um transtorno, tá bom? Isso é muito importante da gente entender, porque virou uma tribo, eu acho. Eu sou ansioso, e você? Eu também sou muito ansioso. Todo mundo sai por aí falando que é muito ansioso, mas na verdade eu até me arrisco a dizer que a gente está usando o termo erradamente. Porque tem uma diferença entre ansiedade e agitação. O que às vezes eu percebo é que as pessoas que se dizem ser muito ansiosas são, na verdade, pessoas agitadas. E claro, a agitação leva à ansiedade, né?
Mas a agitação é um estado de ser. Tem gente que isso você vê desde a criança, né? Também não vamos também diagnosticar a agitação. Você pode ser agitado e tá tudo certo, né? É óbvio que também existe aí um limiar entre você ser agitado e você ser uma pessoa hiperativa, tá? Vamos entender isso. Mas enfim, a agitação é normal, tem pessoas que são mais agitadas. Eu mesmo sou uma pessoa mais agitada, falo rápido e tudo mais. Isso significa que eu tô sempre ansiosa? Ou que eu sou uma pessoa ansiosa? Eu queria propor para vocês pararem de usar isso como uma característica da pessoa, sabe? Ao invés de falar que fulano é uma pessoa ansiosa, ou que eu sou uma pessoa ansiosa, a gente pode usar o termo agitado e deixar para falar da ansiedade em momentos que, assim, de fato estamos vivendo uma ansiedade. Nossa, eu tive uma crise de ansiedade, eu tive, enfim, ou então, até mesmo, né, quando a gente fica ansioso para coisas boas acontecerem, ou ansioso porque a gente acredita que algo ruim vai acontecer, enfim, essas situações pontuais. E aqui eu quero marcar uma coisa específica, que a ansiedade é um estado emocional. Ela não é característica de ninguém, ela não diz respeito a ninguém, ela não é uma coisa concreta. Você pode passar por um momento de ansiedade, mas ela não é sua, nem você é dela. Combinado? Então, se você não tem um transtorno de ansiedade, se você consegue minimamente viver sua vida, se essas crises de ansiedade não chegaram no nível, enfim, de não te deixar trabalhar, fazer as coisas que você tem que fazer no dia a dia, né? Se você minimamente consegue ser produtivo e se sentir bem apesar dessas crises, talvez você só precise mudar um pouco a sua relação com a ansiedade. E como fazer isso? O primeiro passo é isso que eu já falei, aceitar que a ansiedade é um estado emocional e que é passageiro. Então, quando você se sentir entrando nesse estado emocional, e aí para cada um vai ter a sua forma de entrar. Muita gente já consegue perceber logo na agitação da mente, né? Quando está entrando num nível de agitação um pouco maior do que o normal, e aí já sente que aquilo é o início de uma crise de ansiedade. Já outras pessoas só vão perceber quando a coisa já estiver no físico, quando o coração já estiver muito acelerado, quando já faltar o ar, quando a mão já começar a suar, quando der uma dor de barriga, um piriri, algo assim. Então, é muito importante que você consiga perceber cada vez mais cedo quando essa crise de ansiedade está chegando, quando essa ansiedade está saindo do normal para um estado mais difícil, para um estado mais complicado de lidar. E nesse momento de crise, quando você se vê ali no olho do furacão, é muito importante que você tente respirar calmamente e não brigar. Não tente negar que você está entrando numa crise de ansiedade. Admita isso para você mesmo. Estou ficando ansioso, estou entrando numa crise, estou entrando num período de ansiedade, estou entrando nesse estado emocional ansioso. Ok, vou ver o que ele quer comigo, vou ver o que a dona ansiedade quer falar comigo. Respira fundo e tente acolher todas as sensações, todos os pensamentos, tendo a certeza de que é um estado passageiro, que tem um limite e daqui a pouco, quanto mais você for conseguindo se aquietar, se acalmar, levar a sua atenção para a respiração, vai passar. Depois que você se acalmar, é muito importante que você entenda o que te levou a esse estado. E aí a gente já vai entrando no segundo passo, que é descobrir quais são os seus gatilhos de ansiedade. Né? O que acontece no seu dia a dia, na sua vida, enfim, no mundo, que te deixa ansioso? Muitas vezes as pessoas se sentem cada vez mais ansiosas simplesmente porque elas não conseguem perceber quais são seus gatilhos e continuam vivendo naquele mesmo cenário, daquele mesmo modo que as deixa ansiosas, sem mudar nada. E aí é óbvio que a ansiedade vai ficar ali cada vez mais presente. E às vezes é uma coisa tão boba, às vezes é uma notícia na televisão, às vezes é algo que alguém falou para você e você não pegou aquilo direito e já não sabe o que a pessoa está querendo te dizer e já ficou ansioso com aquilo, sabe? Algo que te deixou inseguro, algo que te deixou fora do controle, te pôs nessa situação de perceber que você não tem o controle da situação. Então é muito importante saber isso, entender quais são os seus gatilhos. E muitas vezes tem muita gente que tem um gatilho
sintomático, assim, alguma coisa que você sente no corpo, sabe? Por exemplo, uma dor de cabeça diferente, uma sensação estranha, e aquilo já é suficiente para te colocar num estado de ansiedade. Repara como os estados de ansiedade têm muito a ver com situações que a gente não tem conhecimento, que a gente não sabe, que a gente se sente impotente, que a gente sente que é desconhecido pra gente, sabe? É mais ou menos por aí. Mas isso são coisas que você precisa descobrir sozinho. Claro que uma boa terapia ajuda, mas é possível sim descobrir sozinho. E uma dica para descobrir esses gatilhos e o que te leva ao estado de ansiedade é escrever. Procure fazer um diário da ansiedade. Escrever sempre que você tiver uma crise, o que você sentiu naquela crise, se você conseguir perceber os pensamentos que aconteceram durante a crise, melhor ainda. Mas isso é uma coisa que vem com o tempo. E aí você aproveita e escreve também como foi seu dia, ou talvez o dia anterior também. E aí você vai tendo registros ali de tudo que aconteceu, das coisas que você fez, para você conseguir ir percebendo quais são os possíveis gatilhos para a sua ansiedade. É tão comum a gente fazer diários com outros sintomas, a gente faz diários de dor de cabeça, a gente faz diário do nosso ciclo menstrual, da nossa TPM. Por que não também fazer do nosso estado emocional ansioso? Isso é muito importante para o nosso autoconhecimento. O autoconhecimento e a autoobservação são grandes aliados para restabelecer, ressignificar essa relação com a ansiedade. A ansiedade pede para que você se olhe, para que você entenda o que está acontecendo com você, para que você consiga diferenciar o que é seu e o que não é seu. O que aconteceu que você pode controlar e o que você não pode controlar. E mais importante ainda, aceitar o que você não pode controlar. O terceiro passo é saiba que a ansiedade vai passar. Esse momento ansioso, esse estado emocional vai vir e vai passar. Como uma grande onda, sabe? Aquela série de ondas bem grandes, bem agitadas no mar calmo. Essa série de ondas vem, mas elas também passam. Então, voltando, é importante entender por que essas ondas chegam. O que acontece que o seu mar, a sua mente, fica ansiosa, fica agitada. O que acontece é que a sua mente dispara esse sinal de alerta para o seu corpo. É isso que você precisa encontrar, é isso que você precisa descobrir. E só quem pode descobrir isso é você, com a ajuda do seu terapeuta ou com a ajuda de outras ferramentas também. E se você já é uma pessoa naturalmente mais agitada e sente que você vai de uma agitação ok para uma agitação já beirando uma ansiedade muito rapidamente, procure fazer umas atividades para acalmar a sua mente, para te deixar mais tranquilo, mais sereno. Como eu falei no início do vídeo, eu também sou uma pessoa agitada. E o que me ajuda muito a me manter mais calma é a yoga e a meditação. Para mim, elas funcionam mesmo como um remédio. Se eu ficar muito tempo longe dessas atividades, é nítida a diferença, é nítido como o fluxo dos meus pensamentos já muda, já ficam muito mais agitados, eu já começo a pensar um monte de coisas junto. Enfim, as coisas vão ficando mais nebulosas na minha mente. A sensação que eu tenho é que a meditação e yoga me dão mais espaço mental, sabe? Dão uma filtrada nos meus pensamentos. Agora, óbvio, você precisa encontrar a atividade que vai funcionar para você. Tem muita gente agitada que diz que não consegue fazer coisas calmas, que parece que uma atividade calma deixa a pessoa mais agitada ainda. Tudo bem, então busque o que funciona para você. Pode ser uma música, pode ser um exercício físico, pode ser escrever, ler, qualquer coisa. E aí, de novo, você só vai saber disso se você se conhecer melhor. É esse o recado que eu tenho para quem diz que sofre de ansiedade, né? Para quem reclama tanto da ansiedade. A ansiedade, ela é sua amiga. Ela está querendo sinalizar alguma coisa para você. Entenda isso. Quando a gente consegue entender isso, que a ansiedade ela não é a causa, ela é simplesmente um sinal de que tem alguma coisa aí que não está funcionando bem no seu dia a dia, na sua rotina. Às vezes é um limite seu que você está extrapolando sem perceber.
Enfim, vamos encarar a ansiedade dessa maneira, como uma aliada para o nosso processo de autoconhecimento. Se a gente souber lidar bem com ela, a gente tem tudo para se conhecer cada vez mais e para nos tornarmos cada vez mais conscientes de nós mesmos, né? Que é o nosso grande propósito. Para finalizar, mais um recado importante. Se você acha que a sua ansiedade está atrapalhando muito a sua vida, se você tem crises constantes, se você já não consegue, enfim, cumprir a sua rotina diária, suas obrigações, seus afazeres, procure ajuda, procure um psicólogo, procure um psiquiatra e juntos eles vão conseguir te ajudar a fazer um diagnóstico para entender o que você precisa, se apenas a terapia é suficiente, se é necessário uma ajuda medicamentosa, tudo bem? Tudo tem solução, mesmo que seja uma ansiedade que diz respeito a um transtorno, é solucionável, é possível retomar o controle, é possível retomar uma vida saudável, uma vida com bem-estar em dia, com uma qualidade de vida boa, mesmo tendo um transtorno de ansiedade. E se não for um transtorno, é possível também você viver sem ansiedade, aprender a lidar com ela, até mesmo sem medicação e até mesmo sem terapia. Óbvio que a terapia ajuda muito, né, gente, em tudo. Mas você pode sim tentar encontrar o que está por trás da sua ansiedade, tentar descobrir o que ela está querendo te dizer, tá bom? Da sua ansiedade não, do estado emocional. Tá vendo como a gente tem vícios? Até eu. Mas é isso, a minha proposta é essa. Vamos parar de dizer que a gente é ansioso. A gente tem estado emocional ansioso, mas nós não somos pessoas ansiosas. Tá certo? Não sei se eu consegui fazer você ver a ansiedade com bons olhos, mas se eu fiz você pensar um pouquinho mais sobre ela, já tá valendo. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário para fazer, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Se você acha que você conhece alguém que vai se beneficiar vendo esse vídeo, não perde tempo, tá? Aí você pode ser bem agitadinho e já mandar correndo para essa pessoa. Um beijo e até a próxima!